O que você diria de uma pessoa que conversa com você e não olha nos olhos? Não mantém um contato visual correto. Fica a todo momento desviando os olhares, olhando para cima, desviando o foco da visualização. Talvez você, naquele primeiro momento de conversa, não acreditasse muito nas intenções daquela pessoa. Ou talvez você diria, ela está fazendo isso porque é uma pessoa tímida. Pois é, de qualquer forma, vai causar um desconforto para você que está conversando com essa pessoa e ela não olha nos seus olhos. Da mesma forma, a plateia, o público, sente isso de você como um comunicador, como uma comunicadora. Quando você começa a ter um olhar muito hesitante, olhando de um lado para o outro, buscando informações no chão, para cima, sem manter um contato visual acertado, a plateia desconfia das suas intenções. Então, fica comigo então nessa aula, porque nós vamos falar sobre contato visual. Beleza? Pega aí então material de anotação, todas as informações serão passadas aqui, visualizando sempre a parte técnica, para que você possa acertar também nessa ferramenta muito potente. Acredite, essa ferramenta é muito potente. Por quê? Com o contato visual correto, você consegue duas coisas. Anota aí. A troca de confiança com o seu público, tá bom? E perceber as reações do seu público. Vou repetir. Com o contato visual correto diante do seu público, que pode ser uma pessoa, duas pessoas, 50 pessoas, você consegue extrair na execução dessa ferramenta, no mundo da comunicação, dois pontos principais. Por que eu devo olhar para o meu público? Por que eu devo visualizar de forma correta a minha plateia? Porque você está tendo aí dois benefícios. Primeiro, essa troca de confiança, você está mantendo essa conexão, esse elo, e você está percebendo as reações da sua plateia. Lembra lá, no início do nosso bate-papo aqui, no curso Comunicador de Excelência, que eu falei que existem os 6 pilares da comunicação eficaz. E o 6º pilar, que estava lá embaixo naquele desenho, se você não está lembrado, volta lá à primeira aula. O 6º pilar fala sobre esse feedback, sobre esse retorno. E é justamente esse retorno que você deve observar todos os momentos do seu público. A cada momento você tem que observar esse contato visual acertado, se você está aplicando isso na prática. Por quê? Porque você vai trocar essa confiança com o seu público e uma coisa não menos importante, isso aí é top, gente, acredite. Você vai perceber, você vai identificar as reações da sua plateia, as reações do seu público. Então, por isso que você tem que aplicar um contato visual correto. E muita gente me pergunta, Robson, para onde eu devo olhar quando eu estou com um público na minha frente de 30 pessoas, 100 pessoas? O que é que eu devo fazer? Para onde eu devo olhar? Porque muitas lendas existem em relação a essa questão de visualização correta. Você sabia que tem gente ainda hoje, por falta de prática, por falta de conhecimento desse mundo da comunicação, da oratória, tem pessoas que influenciam os alunos, né, alguns professores, influenciam os alunos e falam assim, não, se você vai apresentar um seminário lá na sua faculdade, na sua pós-graduação, se você vai defender lá seu TCC, se você estiver nervoso, faça o seguinte, olhe para um ponto fixo. Olhe para um ponto fixo. Então imagina, você está lá falando durante 20 minutos e olhando apenas para um ponto fixo. Você não olha para os mestres que estão ali lhe avaliando, você não olha para a professora, você não olha para os outros alunos que estão ali acompanhando aquela apresentação do TCC, ou seja, você olha para um ponto fixo, é um relógio, é um quadro que está na parede, é alguma coisa fixa. Outra coisa que eu quero cortar aqui, eu quero eliminar de vez as lendas que existem. Tem muita gente que diz assim, se você estiver nervoso ou nervosa, você tem que olhar para uma pessoa. Escolha uma pessoa, aquela que está gostando da sua apresentação e foque nela. Tem muita gente que diz isso também. Então, essas coisas tiram o brilho especial do contato visual acertado. Então, você não deve olhar apenas para um ponto fixo.
Você não tem que olhar apenas para uma pessoa, tá? Outra dica que a turma dá de forma muito errada. Olha, se você estiver nervoso, faça o seguinte, fique olhando assim por cima da cabeça das pessoas. E isso vai passar uma coisa de arrogância. Imagina, eu falando com vocês a todo momento dessa forma. Então isso passa uma certa arrogância, porque você está olhando por cima da cabeça das pessoas. E tem uma quarta dica, também errada, que a turma fala, que é olhar para o terceiro olho. Ou seja, não olha aqui para o terceiro olho, no meio da testa. Bem, isso pode servir assim no início, quando você está ainda um pouco tímido, você pode tentar olhar aí para esse terceiro olho. Mas o contato visual correto é olhar realmente nos olhos do participante, é olhar nos olhos da sua equipe de trabalho, é olhar em direção aos olhos do seu público. Beleza então? Então por que você tem que olhar para o seu público? Duas coisas importantes: troca de confiança e perceber as reações do seu público. Esse perceber as reações do seu público é você receber esse feedback das expressões não verbais, ou seja, a linguagem corporal da sua plateia. Ela fala muito para você. E se você fica olhando apenas para um ponto fixo, se você fica olhando apenas para a primeira fileira do auditório ou a segunda fileira do auditório e não acompanha as outras fileiras do auditório, até a retaguarda, a parte superior, se for um teatro grande. Então, se você olhar apenas para a primeira e segunda fileira, você perde o contato visual com o restante da sua plateia, que é de grande importância. Todo o público que está ali precisa de uma conexão com você. Eles precisam da sua atenção. Então, para isso, é necessário que você mantenha esse contato. E esse retorno, você vai ler na expressão facial da sua plateia, você vai ler na postura que eles estão tomando, você vai visualizar quantos estão ingressando nas redes sociais, estão com o celular na mão e naquele momento estão lá no WhatsApp e deixando você falar sozinho. Então, naquele momento que você percebe, e para perceber, você tem que olhar. Para perceber, você tem que ter um contato visual correto com o seu público. Porque o público fala através das reações da expressão facial. Imagina, se você tem um grupinho lá e você está palestrando, falando, vendendo seu produto, vendendo seu serviço, de repente a turma está cutucando lá um ou outro, falando, balançando a cabeça e talvez a expressão facial fechada e fazendo um balanço de cabeça como se não está aprovando aquela sua informação. Naquela hora, para poder resgatar a sua alma, nós temos que pensar o seguinte: vamos tentar resgatar esse público. Eu estou percebendo que ali aquela plateia não está gostando, então eu vou tentar resgatá-los. Causa ali uma pergunta para a plateia, tá bom? Instigo ali uma dinâmica na hora. Faço alguma coisa para poder quebrar aquela resistência e tentar trazer novamente o público para mim. Porque às vezes só o fato de você tentar interagir mais com o público, realizar alguma pergunta. Gente, vocês estão compreendendo até aqui? Sim ou não? Está fazendo sentido para vocês? Alguém nesse momento aqui deseja fazer uma pergunta rápida sobre esse tópico da palestra que eu estou apresentando? Isso por quê? Porque você não pode deixar que o seu público entre em devaneio novamente, entende? Ou seja, escape das suas mãos. Porque aí, se isso acontecer, não vai ter uma conexão. Lembra que a comunicação é ser compreendido, é tornar comum, é fazer saber. Então, para isso, é necessário que você pense bem nesse contato visual. Beleza, então vamos lá. Eu escrevi aqui por que nós devemos manter um contato visual correto, troca de confiança e perceber as reações do seu público. Então, 2 pontos que você deve anotar aí também no seu caderno, no seu material de anotações. Troca de confiança e reações do seu público. Beleza? Então, se eu estou em uma sala de aula, eu já apliquei essa técnica em várias e várias formatações de estrutura de evento e tamanho de público. Vamos lá. Se eu estou em uma sala de aula pequena e consigo ali captar 20 pessoas participando de uma reunião comigo, eu já testei isso, eu já coloquei em prática isso,
eu consigo realmente olhar para cada um daqueles participantes. Ou seja, 20 pessoas em uma sala não muito grande, as pessoas estão em formatação de um semicírculo ou 180, formato de U, como queira, e eu estou ali palestrando ou ministrando um curso de oratória e de repente eu começo o meu contato visual. Eu consigo, com 20 pessoas, olhar um a um. Não tem problema nenhum, tá? É uma obrigação do orador manter esse contato visual correto e você já está entendendo o porquê. Eu consigo claramente, de uma forma muito simples, manter o contato com um, com o outro, de uma forma que eu vou olhar um por um para manter esse elo, ou seja, esse contato visual. Percebendo, interagindo com eles nesse contato visual, falando e visualizando cada reação, ou seja, que o público me apresenta com essa linguagem não verbal. Beleza aí? Eu consigo, com 20 pessoas, interagir com eles de forma muito simples. Agora, Robson, eu tenho um público maior. Eu tenho um público grande. Eu estou lá num auditório. Então, você está aqui, tá? E você está diante do seu público. Está aqui. Você está nessa posição, naquele auditório maravilhoso. E aqui, olhando para você, está o seu público. Deixa eu colocar aqui, público. Ótimo. Então, você está nessa posição e existe um público olhando para você. E você tem agora 100 pessoas naquela plateia. O que é que você vai fazer nesse caso? Nesse caso aqui, você vai aplicar uma técnica que nós chamamos de técnica do quadrante. É isso aí. Você vai dividir esse público em 4 partes iguais na sua mente, ou seja, mentalmente você vai avaliando o tamanho daquele auditório, a localização que o público está dividido e você vai dividir essa sua estrutura de auditório em 4 partes, ou seja, para poder executar o contato visual acertado e as 20 pessoas perceberem que você está olhando, ou, corrigindo, as 100 pessoas perceberem que você está olhando para elas. Ou seja, você não vai escolher apenas a primeira e a segunda fileira, como eu visualizo vários professores, palestrantes, que não têm muita experiência, às vezes eles realizam esse contato meio que errado. Por que errado? Porque eles ficam olhando para a primeira fileira, a segunda, no máximo a terceira fileira. E depois esquece o restante. E o povo fica lá, ó, da quarta fileira em diante, naquele grande auditório, fica meio perdido. Ou naquela sala com 100 pessoas, fica perdido. Ou seja, as pessoas ficam perdidas sem ter esse contato visual. E aí a palestra vai se tornando desinteressante, o povo começa a sair para beber água, vai ao banheiro, entra no celular, porque... Olha, é uma coisa que é realmente um desastre hoje para a vida do palestrante é essa concorrência com as redes sociais. WhatsApp, Messenger, Instagram, Telegram. Então chega Facebook, chega ali aquela tentação do cara, eu estou com meu celular na mão, a palestra está desinteressante porque o cara não está tendo contato visual comigo, não está me envolvendo também nessa busca de comunicação e aí então... A plateia começa a entrar naquele devaneio, você começa a perder 5 pessoas ali, 2 aqui, e de repente a sala pode estar vazia, ou o povo não está conectado. Por quê? Pelo simples fato que você não está mantendo o contato visual correto. Então, quando o público começa a aumentar, aí a gente já tem que aplicar a técnica do quadrante. E como é isso, Robson? Mentalmente você vai dividir esse público aqui em 4 partes. Eu vou fazer aqui para você, ó. Olha lá, tá bom? Em 4 partes. E aí o que é que acontece? Você vai, essa parte aqui da frente, você vai chamar de quadrante número 1, tá? Quadrante número 1. Essa parte aqui, você pode chamar de quadrante número 2, tá? Você pode inverter, tá? Pode colocar o 1 aqui e o 2 lá, não tem problema.
Esse aqui você vai chamar de quadrante número 3 e aqui quadrante número 4. Então, primeiro quadrante, segundo, terceiro, quarto quadrante. É como se... Deixa eu reproduzir aqui para você entender melhor. Olha lá. Aqui está seu público. Você pode colocar quadrante número 1, 2, o 3 e o 4. Pronto. Ficou melhor agora? Aqui, ó, regra do quadrante. Número 1, número 2, número 3, número 4. E como é que é isso na prática, Robson? O que é que eu vou fazer na prática? Bem, na prática, você pode, em algum momento da sua fala, você vai interagindo e você olha para o quadrante número 1, tá? Então você está lá falando, tal, e de repente você está com aquelas 100 pessoas, e aí você dá uma atenção àquele quadrante, ou seja, aquelas pessoas que estão naquele espaço do quadrante que você dividiu mentalmente, é como se você estivesse visualizando todas elas olhando para aquele quadrante. Tá pegando aí? Depois você interage um pouco com o quadrante número 2, beleza? Depois você passa um pouco e olha lá atrás para o quadrante número 3. E depois você olha um pouco também para o quarto quadrante. Então, a todo momento, você vai interagindo com a plateia e você vai dividindo o seu contato visual para esses quadrantes. Número 1, número 2, número 3 e número 4. Isso não precisa ser automático. Não precisa ser 1, 2, 3, 4, 1. Não vai ser mecanizado. Entenda, entenda. Nós não queremos falar nesse curso de uma comunicação engessada. Oratória não é isso. Comunicação nos tempos atuais não é aquela coisa. Não, tem aquela regra certa e tem que bater e não pode mais fugir dessa regra. Não. Depende da estrutura do público, as características do público, as características do evento. Você pode quebrar alguns protocolos se tem um sentido favorável para a comunicação. Sim, você pode quebrar alguns protocolos. Não fica uma coisa engessada. Mas tudo isso é para contribuir. Pensa, você tem que ser inteligente. O comunicador, aquele que quer ter um destaque especial, ele tem que ter a inteligência emocional sempre ativa dentro de si, para ter calma, paciência e pensar justamente com sabedoria. O que é que eu vou fazer aqui para ter um destaque, para deixar uma marca na mente e no coração dos meus ouvintes? Entende? E esse contato visual, essa interação com a plateia, fica muito marcado. Quando você começa também a interagir com esse público, podendo caminhar entre eles. Ó, você pode caminhar para uma direção, para outra direção. Você pode caminhar para essa direção do quadrante também, número 3. E essa caminhada, lógico, se tiver espaço, se tiver condições para você caminhar, se preocupa com essa caminhada para não acontecer alguns problemas de embolar lá, se enroscar em algum fio. Perceba, se você está no palco, até que ponto eu devo caminhar para não cair e aí acontecer um desastre na sua comunicação. Mas nessa caminhada, nesse bate-papo com a plateia, você vai interagindo também com os quadrantes. Número 1, número 2, número 3, número 4. Então, até 20 pessoas eu consigo, em uma sala pequena, interagir com umas 20 pessoas. Já testei isso, já testei até 25 pessoas. Até 25 pessoas em um curso presencial e deu certo. Eu olhei um por um, tentando a cada momento interagir com eles, tá bom? E cresceu o público um pouco, né? 50, 100 pessoas, 200, então fica impossível você, humanamente falando, olhar um por um daquelas 100 pessoas. Então você tem uma salvação, você aplica a técnica do quadrante. Mas Robson, eu fui a um auditório que existe a parte superior, que a turma chama de balcão, né? A parte superior. Aí você vai ter que colocar mais um quadrante no seu contato visual. Não esquece aquelas pessoas que estão lá em cima. Também faz parte do seu público. Beleza? Espero que você aplique bem essa regra. Espero que você atente para esse contato visual. Não exclua as pessoas mais da sua vida, da sua comunicação. Tem palestrante até hoje que, por não aplicar essa técnica, fica matando o público, matando no sentido figurado, matando no sentido de excluir do contato visual. Então olha ali para a primeira, segunda, terceira e não olha mais para ninguém, tá? Então aplica isso, tenta olhar
Se você estiver em uma sala, olha para o lado direito, olha para o lado esquerdo, olha para a retaguarda daquela sala, entende? Então, lembra, contato visual sempre. Para quê? Troca de confiança e perceber as reações do seu público. Maravilha, então? Sucesso para você, tenho certeza que está fazendo muito sentido para você e você vai aplica essas técnicas, aplica essas dicas, porque vai ser sucesso. Você vai ver como a sua comunicação vai avançar.